Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que aproximadamente 29% dos lares brasileiros estão sob responsabilidade de mulheres solteiras, separadas, divorciadas ou viúvas. O Conselho Tutelar vem atender às necessidades das mães que enfrentam desafios diários na criação dos filhos. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente, ele funciona 24 horas. O objetivo dele é atuar com situações de risco quando os direitos da criança estão sendo violados, né? O foco é criança e adolescente, mas a gente trabalha o contexto como um todo, né? A criança precisa ser vista ali dentro daquele, a gente precisa entender que relação é essa, que família é essa. Então a gente trabalha com as mães e os pais também, né? Eu o responsável direto para essa criança. A assistente social Carla Mota, que faz parte do conselho, se vê diante de casos diários de problemas entre mães e filhos. O Conselho Tutelar ele funciona sozinho, ele precisa de uma rede, precisa de políticas públicas funcionando. A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação, a saúde, a gente precisa encaminhar para tratamento psicológico, psiquiátrico, esses pais. Então a gente precisa de recursos, já existe, mas a gente precisa de mais. Um apoio maior para que o Conselho Tutelar possa apresentar mais resultados no seu trabalho. O Conselho Tutelar de Teresópolis tenta, dentro de suas possibilidades, assegurar o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas é preciso ter muito bom senso para que cada caso possa ser solucionado. A gente trabalha articulado com o Fórum, com o Ministério Público. Qualquer situação de violação de direitos, a gente está encaminhando para o Ministério Público, dependendo da gravidade também, né, para a vara da infância. E a gente trabalha em rede, a gente precisa que esteja tudo funcionando aqui para a gente poder garantir o cumprimento do que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro problema frequente no Conselho Tutelar são as queixas de mães em relação aos filhos. Os conselheiros costumam ouvir todos os dias relatos de mães que perderam a autoridade e já não conseguem lidar com a falta de limites dos adolescentes menores de idade. Os pais não têm autoridade com essas crianças, a falta de limite, e chega um caos tão grande que assim, não há um respeito, não há um diálogo, e esses pais vêm aqui, o Conselho Tutelar, reclamar dos filhos, sim. E a gente tenta também dar um suporte para esse adolescente, para essa criança, encaminhando para o CREAS, que a gente tem aqui em Teresópolis, que é bom também falar sobre isso, né? Que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende casos de negligência, de conflito familiar, abuso sexual. Então, eles estão em uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar. Então, nesse tipo de situação, a gente encaminha também para um suporte psicológico para esse adolescente ou para aquela criança. O papel nosso é garantir direitos, não é educar os filhos. Eles têm que recuperar a autoridade com essa criança, se um dia já existiu. Se não existiu, eles precisam construir isso com os filhos. Quando todas as alternativas para apaziguar problemas na relação entre mães e filhos já foram tentadas, o Conselho Tutelar surge como uma espécie de salva-vidas familiar. A criança precisa de uma referência. Os pais são modelos de comportamento para os filhos. Então, quando se estabelece uma relação de respeito, de diálogo com o filho, então se cria muitas das vezes um caos. E a situação, quando chega até o Conselho Tutelar, chega a situação limite. Né? Que aquela situação já não existe mais respeito, e a gente tenta recuperar isso. Segundo os membros do Conselho Tutelar, o apoio psicológico é decisivo para resolver os problemas no relacionamento entre mães e filhos. A psicóloga do Conselho Tutelar é uma psicóloga voluntária. Então, assim, ela não está aqui no cotidiano das situações do Conselho Tutelar, né? A gente não pode nem tá cobrando isso. Mas, assim, o suporte psicológico que a gente tem hoje é o CREAS, que é o apoio psicossocial a essas famílias, que a gente está direcionando. Quando existe alguma possibilidade, a gente encaminha também para a saúde mental. A esperança de ajudar o próximo é o que motiva quem trabalha no Conselho Tutelar de Teresópolis. Muitas vezes a gente não pode rotular aquela família. Aquela aí não tem mais jeito, aquela mãe não tem mais recuperação, aquele adolescente não tem mais jeito algum, ele não respeita ninguém, não vai respeitar. Então a gente tem que acreditar que existe mudança. Senão não tem porquê no nosso trabalho. E garantir o direito. Muitas vezes aquela família não sabe dos direitos que ela tem e a gente informa. Então isso é muito gratificante. Ver as mudanças acontecerem. A gente, claro que não vai mudar todas as situações que chegam aqui ao Conselho, mas a gente consegue mudar muitas. E tem conseguido.